Glória a Deus, bom dia. Graças a Deus, mais um domingo na presença do Senhor. E hoje a gente vai começar assim um livro muito especial. Aliás, os livros históricos, eles têm um cantinho especial no meu coração. Mas daqui para frente, primeiro, segundo Samuel, Crônicas, Reis, tem tanta história, tantos detalhes, tantas tramas, e são livros assim que a gente consegue mesmo entender, começar a ter um entendimento do Antigo Testamento, né, das histórias, das tribos, de várias questões no Antigo Testamento. Daí, quando a gente chega lá na frente nos profetas, a gente já está craque na história de Israel. Amém? Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada porque o Senhor nos dá o privilégio, Pai, de estarmos reunidos para estudar a Tua Palavra, para falar, Senhor, sobre os textos da Bíblia, buscar, meu Deus, uma mente esclarecida pelo Teu Espírito Santo. Então, nós queremos glorificar o Teu nome nesse tempo e Te agradecer, Senhor, pela liberdade de culto, pela liberdade de estudo que nós temos e pedir, Espírito Santo, venha, fique conosco, seja o nosso convidado especial nesse estudo, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos entrar, então, hoje no livro de Samuel. E esse livro, ele é um livro muito intenso, tem muitas informações aqui, vai acontecer situações chaves nesse livro, porque o Samuel, ele é uma figura muito importante, Davi é uma figura extremamente importante, e eles vão aparecer aqui no livro de Samuel. Acontece uma série de tramas aqui e a partir daqui a gente vai entender uma série de coisas que vão acontecer lá na frente. Nós vamos ter que entender, por exemplo, de que tribo é Saul? De Benjamim. Para você poder entender o que acontece. Lá na frente vai haver rixas, né? E daí você sabe, a tribo, porque é da tribo de Saul. Saber que Davi é de Judá. E saber que algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, Davi desceu para tal lugar. Mas por que ele desce exatamente para aquele lugar? Porque tal lugar é da região de Judá, e ele já foi mesmo para um lugar onde o pessoal da tribo dele está lá, ele não foi para qualquer lugar. Eu não sei se a gente vai conseguir caminhar muito hoje, eu acredito que não, porque tem muita informação, mas é importante a gente dar uma olhada em Samuel, porque tem muitas coisas interessantes, muito legais, e para quem tem curiosidade, esse livro é aquele livro assim, que para quem tem curiosidade de enxergar o que está por trás do texto, ele é bem legal mesmo. E no capítulo 1 começa a história com Eucana, Penina e Ana. Eucana tinha essas duas esposas, que vai contar daí o nascimento de Samuel. Fala que esse Eucana, ele era um homem justo, um homem reto, e fala da onde era o Eucana. Olha lá no capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Só que aí tem um ponto importante, né? Ele é de Efraim.
mas não necessariamente um efraimita. E isso vai ser importante da gente ver, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual que é o caso aqui dele ser um efraimita. Mas o Eucana, ele tinha 2 esposas. No versículo 3 diz que ele ia de ano em ano adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Vocês lembram de Siló? Em Siló era lá o lugar onde ficava a arca. Em Siló tinha ficado a tenda da congregação. E ali ele ia de ano em ano adorar ao Senhor. E Ana, sua esposa, era estéril. E em que época nós estamos nesse livro, gente? Nós estamos na época dos juízes, ou seja, não existe um poder central, não existe uma organização civil, não existe um rei, não existe uma capital, não existe ainda nada disso. O povo está lá, mas a coisa ainda não está bem organizada. E aí no capítulo 1, versículo 3... diz assim: estavam ali Ófine e Finéias como sacerdotes do Senhor. E aí eles vão aparecer daqui a pouco. Mas diz que para Ana, o Eucana, ele dava porção dobrada, uma porção dupla, porque ele amava a Ana. Só que a Ana era estéril. E aí, olha só, a Penina, ela provocava a Ana. Ah, você é estéril, ele te dá o dobro, mas eu é que dou filhos para ele. Então, eles viviam essa desavença. E o Eucana, ele via a tristeza de Ana, e ele falava: por que você não come? Por que você não chora? Por que você está triste? Eu sou para você melhor do que 10 filhos, eu te amo demais. Mas a situação da Ana, naquela época, era muito difícil, porque naquela época, não gerar era uma questão de ser amaldiçoada por Deus. E ela clama a Deus, enquanto ela está ali em Siló, na tenda da congregação, ela clama ao Senhor, ora ao Senhor, ela derrama a angústia dela diante do Senhor. E o que vai acontecer? É que o sacerdote Eli, ele vê ela de longe, assim, orando baixinho, só mexendo a boca, e ele chega perto dela e repreende. Ele fala: olha, você está bêbada. E ela fala: não, Senhor, eu não estou bêbada, eu estou aqui derramando a minha angústia perante o Senhor. E Eli abençoa a Ana, né? E fala que Deus te conceda a petição que fizeste. E Ana faz um voto. E ela fala: olha, se Deus me der um filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Ela não queria uma criança para dizer: é meu, é meu. Ela queria tirar a desonra de não ter um filho. E aí, ela tem o filho, nasce Samuel, e é consagrado ao Senhor. E então aí a gente tem a introdução do livro, a oração de Ana, o nascimento e a consagração de Samuel. E no capítulo 2 começa o cântico de Ana, que vai agradecer a Deus. E dá para a gente comparar o cântico de Ana com o cântico de Maria, que está lá no Novo Testamento, que você vai ver muitas semelhanças entre esses 2 cânticos, principalmente o foco das duas, né? Dos 2 cânticos. Deus humilha os soberbos e Deus humilha os poderosos e abençoa os humildes e simples. Então, em suma, o cântico das duas é isso. E nós vamos ver grandes semelhanças neles. E aqui entra um ponto importante na história, que a gente vai começar a ver os crimes dos filhos de Eli. Eles eram sacerdotes, mas a gente viu lá no livro dos Juízes uma degradação moral gigantesca do povo. Eles não davam a menor importância com o sacrifício ao Senhor. E aí o autor de Samuel, ele já detona eles no capítulo 2, versículo 12. Ele diz:
Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, homens perversos, homens terríveis, eles não se importavam com o Senhor. O povo vinha fazer os sacrifícios e é interessante os detalhes que são dados no livro. No versículo 13, diz que eles pegavam a carne com um garfo de 3 dentes. Olha lá o capítulo 2, no versículo 14. Ele disse: até quando estarás tu... Ah, não, gente, espera aí. Eu estou no 1. 2 e 14. E metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Então, a gente vê que eles não tinham nenhuma reverência. As pessoas traziam o sacrifício e eles não esperavam queimar, eles precisavam esperar que toda aquela gordura fosse queimada, para que o sacrifício fosse oferecido. Mas aí chegava lá o servo do sacerdote, o sacerdote que estava lá a serviço do Ofni e Finéias, e ele pegava a carne antes do tempo, e as pessoas de longe, elas olhavam, e elas viam, elas estavam vendo o que estava acontecendo, e falava: não pode tirar ainda. Ele dizia: não, eu vou tirar, e acabou. Me mandaram tirar e eu vou levar. Então, eles não estavam nem aí com o que estava sendo ofertado. Então, o livro, ele mostra essa degradação total ali na casa do Senhor. Sacerdotes que não estavam nem aí com nada. Eram os filhos de Eli. No capítulo 2, versículo 15 e 16, também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quando quiserem, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão vou tomar à força. E aí o autor, lá no 17, a gente vê claramente a reprovação. Olha: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, o livro, ele vem insistindo, ele fala muito forte dessa questão da degradação religiosa. E sempre em contraste com Samuel, porque o Samuel, ele está crescendo, e a Bíblia vai dizendo que o Samuel, ele crescia em graça, o Samuel fazia as coisas direito, e o Samuel já estava ali ministrando e tudo. E agora vem a questão lá do capítulo 18, olha aqui, como fala: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido uma estola sacerdotal de linho. Então, a gente vai vendo que o Samuel, ele ia crescendo em graça. Deus, ele preservava Samuel daquilo tudo que estava acontecendo. E como? Agora vem aquela questão lá do primeiro capítulo. Como que ele vai ser sacerdote? Porque lembra que o sacerdote tinha que ser levita? E a gente leu lá no primeiro capítulo, o pai do Samuel fala que ele era de Efraim, era um efraimita. Então, como que o Samuel vai ser um sacerdote se ele era filho de um efraimita e não de um levita? Aí eu digo para vocês, só quem era da tribo de Levi podia ser sacerdote. Mas, na verdade, ele era levita, sim.
Porque o Eucana, ele vivia em Efraim, mas ele vivia em uma das cidades dos levitas em Efraim. Ele era um levita vivendo em Efraim. Ele não era um efraimita da tribo de Efraim, ele vivia em Efraim. Então, a gente tem referências a isso. Eu vou pedir para vocês, primeiro, para a gente abrir, lá em Juízes 17, 7. Juízes 17, 7, a gente vai ver um caso desse, Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali, né? E eu quero que vocês já abram lá em 1 Crônicas 6, 22. Então, vocês estão vendo? Ele fala de Belém de Judá, da tribo de Judá, mas ele era levita. Então, ele não está falando que ele era da tribo de Judá como descendência, e sim como morador. Ele morava no meio da tribo de Judá, mas ele era um levita. A mesma coisa acontece com o Eucana. Vai falar, ele é de Efraim, da tribo de Efraim, mas ele está se referindo aonde ele mora, e não à descendência dele. Então, aqui em Crônicas, você vai ver o seguinte, 1 Crônicas 6, 22 a 28, tá? O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho de Coré, de quem foi filho de Assi, de quem foi filho de Eucana, de quem foi filho de Ebiasaf, de quem foi filho de Assi, de quem foi filho de Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Zias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana, Amazai e Aimote, quanto a Eucana, foi filho de Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel, o primogênito Joel e depois Abiás. Então, a gente está vendo aqui a descendência dos levitas. Eucana era um levita. Gente, e eu já vi fóruns de discussões, sabe assim, das pessoas querer eu não sei como eles não se pegam nessas discussões, né? Que o cara, ele chegou a chamar o outro de herege, dizendo, não, Samuel, ele não era um levita, Samuel, ele era um efraimita. Por quê? Porque ele perdeu a referência desse texto que mostra claramente que Samuel era levita. Então, a gente... Lembra que eu falo para vocês das genealogias que a gente pula? A genealogia prova a história. Então, essa pessoa que teve toda essa discussão, que chama o outro de herege por ele afirmar que o Samuel era levita, ele provavelmente nunca passou por esse texto, né? Então, a importância da gente, na hora da pesquisa, é se atentar à genealogia. No capítulo 2, o Samuel cresce, Deus abençoa a Ana com outros filhos, né? Já que ela deu Samuel, lá consagrou o Samuel ao Senhor. No capítulo 2, do 22 ao 26... a gente vê claramente o contraste entre os filhos de Eli e Samuel. Aí vai mostrando os filhos de Eli, né? Os filhos de Eli fazem tudo lá errado, Samuel faz tudo certinho.
No capítulo 2, do 27 ao 36, veja que aparece um profeta. E ele fala para o Eli que a família dele vai ser destruída. E é uma coisa importante entender isso, gente. Olha o que fala lá no versículo 29 do capítulo 2 de Samuel. No versículo 29 fala: porque pisas, capítulo 2, 27 ao 36. Não, capítulo 3, 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Olha lá o que o Eli fez. Né? E no 2, 27 ao 36, eu não vou ler porque é muito extenso, fala que Deus fala: olha, você dá mais honra para os seus filhos, ele fala através do profeta, você dá mais honra aos seus filhos do que para mim. Porque você sabe que eles fazem um monte de coisa errada, você sabe das besteiras que eles fazem e você não faz nada. E aí é até interessante o Eli falando, né? A gente vê no subtítulo, assim, Eli repreende os seus filhos. Mas, na verdade, quando a gente chega lá no que a gente leu, no capítulo 3, 13, quando Deus está falando lá para o Samuel, por que vai destruir a casa do Eli? Chegou a hora de cumprir a palavra do profeta. Deus fala: não, o Eli não repreendeu os seus filhos. Então, por que a gente vê? Dá a impressão que ele repreendia, mas não era assim. Ele chegava, sabe aqueles pais, quando fala com a criança: para com isso, você está vendo, não está certo isso aí que você está fazendo. Só que ele fala, mas ele não toma uma atitude. Né? Ele não tomou nenhuma atitude. Ele, como sumo sacerdote, ele podia ter acabado com aquilo. Ele podia ter falado: olha, vocês estão fora. Inclusive, ele tinha esse poder. Vocês estão fora. Vocês não vão mais tocar no que é sagrado. Mas o Eli deixou correr, né, tudo aquilo, e Deus fala, deixa bem claro: olha, ele não repreendeu os filhos, ele deixou a coisa andar. E é importante a gente entender essas variações aqui no texto. E depois do capítulo 3, do 3:1, você vê lá que o autor está explicando, né, o que a gente leu. A reprovação de Deus, né? E você vê que nessa época a reprovação de Deus era tanta que Deus nem falava com o povo. Era muito raro Deus falar, né? A manifestação de Deus naquela época era muito raro. Por quê? Porque o povo estava longe de Deus. Mas aí agora Deus vai falar para o Samuel. Deus vai falar que aquilo que ele tinha falado através do profeta vai acontecer, e acontece aquela história lá de Samuel. Samuel está dormindo, e aí ele ouve, né, o Senhor chamando, e aí Deus nunca tinha falado com ele, aí ele pensa que é o Eli que está chamando, aí ele vai e pergunta lá para o Eli: o Senhor me chamou? Ele fala: não te chamei. Ele volta, aí Deus fala com ele de novo, chama Samuel, aí ele levanta, vai para o Eli de novo: o Senhor me chamou? Não, Samuel, vai deitar. Na terceira vez, né, o Eli fala: não, Deus está falando com ele. Olha, você deita. Se você ouvir de novo, você fala: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E aí é o que acontece. Deus fala com Samuel, fala tudo aquilo que tinha falado para o profeta vai acontecer com a família do Eli, né?
E com a casa dele toda. E no dia seguinte o Eli vai e pergunta para Samuel: ó, Deus falou com você. O que Deus falou? Samuel fica com um pouco de medo, né, de dizer o que Deus falou, mas fala. Ele fala: ó, você não me esconde nada. E o Samuel falou: olha, Deus vai acabar com a sua família. Deus vai acabar com você. Daí o Eli, né, errado, mas reconhecendo o erro dele, fala: bom, que Deus faça o que tiver que ser feito. Porque ele sabe que se Deus falou, ele não tem como fugir. E aí, lá no final do versículo 19 a 21, o Samuel ele é confirmado profeta, né, como a gente já tem. Gente, desculpa, é que eu me perdi aqui, que eu quero falar uma coisa, mas eu não sei onde que eu coloquei. Mas eu vou tentar chegar lá hoje. O Samuel, ele é confirmado profeta e ele fica famoso, né? Ele já começa a ministrar e a profetizar já no tempo de Eli. Tá, gente? Então, o Samuel ele é reconhecido o profeta como profeta mesmo debaixo da tutela de Eli. Ele já é respeitado pelo povo ainda antes do Eli morrer. E aí o capítulo 4 vai mostrar a confirmação dessa profecia. Os filisteus eles derrotam Israel em uma batalha. Israel ele manda buscar a arca da aliança, e daí eles vão ser derrotados nessa batalha, e eles falam assim: ó, traz a arca da aliança para ir na nossa frente que a gente vai vencer. E não aconteceu nada disso, gente, porque não adiantou nada eles trazerem a arca. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que vão levando a arca, e aí o que acontece no capítulo 4? Do 5 ao 11, os filisteus derrotam Israel, eles matam os filhos de Eli e eles levam a arca embora. E aí os filisteus tomam essa arca e começa ali o que Deus falou, a destruição dos filhos de Eli. E aí o Eli também vai morrer, porque vem um moço correndo para dar a notícia para ele. Ele está ali sentado no banquinho e o moço vem correndo e fala: olha, Eli, aconteceu uma coisa terrível, seus filhos morreram e levaram a arca. Aí o Eli se desespera, acho que ele se desequilibra e cai e quebra o pescoço e morre. A nora dele estava grávida e com desespero da notícia, ela se desespera, começa a ter dores de parto. Gente, ó, tudo isso está acontecendo no mesmo dia, né? Ela começa a ter dores de parto, nasce o filho e ela chama esse filho de Icabó, que significa foi-se a glória. Por quê? Porque a glória de Deus, a arca de Deus foi tomada. Então você vê ali, num único dia, a família de Eli sendo destruída. No capítulo 5, a arca é levada para o templo de Dagon, pelos filisteus. Eu quero que vocês procurem o templo de Dagon na internet, tá? E vocês vão ver, né, que tem muita coisa que qualquer semelhança não é mera coincidência, tá bom? Procurem, templo de Dagon, e procurem as vestes lá do Dagon, procurem a mitra do Dagon, o crucifixo curvado que eles usam. Isso aí vai ser lição de casa para vocês, tá bom, gente? Agora eu só posso dizer para vocês uma coisa, ó. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque, como disse Salomão, não há nada de novo debaixo do sol, né? Do céu. Então, vocês vão levar um susto quando vocês começarem a linkar com o nosso tempo. E aí depois a gente conversa sobre isso,
que eu quero me adiantar. Primeiro eu quero aguçar a curiosidade de vocês, tá bom? No capítulo 6, os filisteus devolvem a arca, né, que chega lá a Bet-Semes, porque é assim, a arca chega e aí os filisteus começam, né, a ter tumores, foi um negócio. Eles mandavam para as outras cidades, cada cidade filisteia acontecia a mesma coisa, os homens ficavam cheios de tumores, e aí muitos homens morrem. Quando eles devolvem a arca, que a arca chega em Bet-Semes, alguns homens de Israel olham para dentro da arca e morrem também. Quem assistiu Samuel na Record, viu essa parte, né? Eles olham lá para dentro da arca e eles morrem. E, gente, é uma coisa estranha que acontece com os filisteus, que parece que o que aconteceu lá foi mesmo a peste negra, porque tinham ratos que traziam a praga. E por que a gente sabe que eram ratos? Porque um profeta deles lá chegou e falou o seguinte: faz imagens de ouro dos tumores que aparecem e dos ratos. Então, junto com a arca que eles devolvem, eles levam ratos de ouro e tumores de ouro para entregar, né? E eles acharam que era um ritual que eles deveriam fazer ali para se livrar de toda aquela praga que veio para eles junto com a arca, né? No capítulo 7, a arca chega lá em Kiriat Jearim. Do versículo 1 ao 4, Samuel, ele exorta o povo a não adorar outros deuses. Já começou o ministério do Samuel efetivamente, né? E o Samuel fala: olha, vocês perderam dos filisteus, porque vocês estavam adorando outros deuses, se arrependam, mudem. E aí o povo muda, e aí eles vão para a guerra contra os filisteus, e eles ganham a batalha. No versículo 12, o termo Ebenezer, e ele fala, ele está ali na batalha, ele fala: olha, até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. Então foi assim, eles estavam lá vencendo, e aí ele colocou uma pedra e ele disse: olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Então ele coloca uma pedra ali, um marco ali. Então a palavra Ebenezer em si significa pedra de ajuda, dizendo assim: olha, essa pedra mostra até onde nós fomos ajudados. Então, aqui a gente vê esse termo. A gente vê que tem igrejas chamadas Ebenezer, escolas cristãs com esse nome, até comércio a gente vê com esse nome, né? Então, esse nome vem daqui. E no capítulo 7, versículo 15 a 17, a gente vê o resumo do ministério do Samuel. 7, do 15. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Esse é o resumo. Aqui a gente vê que o Samuel ele era respeitado, era juiz, era sacerdote, era profeta, e ele cuidou do povo. A gente vê esse resumo. No capítulo 8, os israelitas pedem um rei. Então, aqui a gente chega ao ponto que vai ter uma mudança e vai começar uma nova fase em Israel. Vai começar a monarquia. Então, o que acontece? Tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos como juízes em Israel. E agora, olha só, lá no 8, 2 e 3. O primogênito chamava Joel, lembra que a gente viu na genealogia? E o segundo, Abiás.
Vimos na genealogia também. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Veja o seguinte, gente. O Samuel, ele viu toda a história de Eli, dos filhos de Eli, e agora os filhos dele é que estão fazendo o mesmo papel dos filhos de Eli. A história, ela se repete. Mas o Samuel, ele era um homem exemplar, gente, mas ele não era perfeito. Ele era um pecador, como qualquer um de nós. E em algumas áreas, lógico que ele errou. Mas, por outro lado, também é difícil da gente colocar essa situação dessa forma. Essa falha do Samuel como pai. Porque facilmente a gente coloca assim, não é? Se o filho não age direito, a culpa é do pai que não educou direito. Não é? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque isso não é uma coisa simples, não é uma coisa automática. Às vezes os pais fizeram tudo. O pai, a mãe, né, cuidou. E só quando a pessoa cresce, ele acha de tomar decisões contrárias ao que ele foi ensinado. E daí tem gente, né, que já corre lá em Provérbios e diz, não aceito, está lá. Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando crescer ela não se desviará dele. Gente, isso não é uma promessa. Isso é um princípio. Provérbios, ele dá princípios de vida. Não é uma promessa. Não adianta você pegar um trecho de Provérbios lá na tua caixinha de promessa e ficar lá recitando ele como um mantra. Não vai acontecer. Não vai resolver. O livro de Provérbios, ele não é um monte de promessas, são princípios de vida. O que ele está dizendo? Se você ensinar a criança no caminho que ela deve andar, consequentemente, ela vai sempre, né, estar nesse caminho. Este é o curso natural da vida. Agora, acidentes podem acontecer. Então, não quer dizer que um pai que sempre educou o filho no caminho e tudo, que esse filho, quando tiver 20 anos, esse filho vai fazer tudo direitinho. Não, vai chegar uma hora que ele vai tomar as suas próprias decisões e ele pode acabar decidindo se desviar do caminho. Então, é importante a gente entender isso, né? Não é que às vezes o pai fez tudo errado, mas infelizmente aconteceu que o filho se desviou e os filhos de Samuel, seja por negligência ou não, se desviaram do caminho do Senhor. E deu muito trabalho, muito desgosto para o Samuel, essa duplinha. Amém? Eu vou terminando por aqui. Espero vocês na próxima aula. A próxima aula é uma aula muito importante, muito gostosa. Nós vamos ver a formação da monarquia aqui nesse povo. E nós vamos entrar também na história de Davi. E vai ser muito gostoso. Espero vocês no domingo. Ainda tem um cafezinho gostoso ali dentro, corre que ainda dá tempo até começar o culto. Deus abençoe.